rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Juntamente com as intenções que cada um trouxe, aquelas que cada um confiou a você para rezar por essa ou por aquela pessoa. Vamos também rezar pela recuperação da saúde de Isadora Fernandes de Oliveira, Adriana Serem e Altair. Acolhemos também as pessoas que estão acompanhando essa celebração já pelas redes sociais. Sejam bem-vindas. Edson Souza, Miguel da Cruz, sejam bem-vindas para compartilhar, para celebrar conosco esta liturgia. Sermão das 7 palavras. As 7 palavras de Cristo na cruz, um testamento para nós também. Nas palavras de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Ó admirável poder da cruz! Ó inefável glória da paixão! Nela se encontra o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo, o poder do crucificado. Nosso Senhor Jesus Cristo, após ser pregado na cruz, sofreu a paixão a fim de nos salvar. Proferiu 7 palavras que ficaram profundamente gravadas no coração da Igreja. Essas palavras de Jesus Cristo na cruz são um exercício e um tesouro espiritual, um testamento para cada um de nós. As palavras recolhidas pelos evangelistas demonstram o valor da cruz, uma síntese importante para compreender a preocupação de Jesus com os seus, conosco e com Ele mesmo. Ao longo dos séculos, esse conjunto de palavras tem se tornado objeto de meditação e inspiração de vida para os cristãos, visto que o Senhor as entregou no momento em que consumava o mistério da nossa redenção. Após as celebrações de Ramos, somos chamados a viver em plena intimidade com o Senhor a sua entrega amorosa ao Pai. As palavras ditas ontem no Calvário têm significado no hoje de nossas vidas. O ecoar delas na história e no tempo nos faz participantes da salvação que elas trazem. É por você, por mim, por cada um de nós, que Jesus continua se entregando ao Pai na cruz. É por amor, é com amor que Ele se dirige a nós hoje. De pé, vamos iniciar a celebração com o canto de entrada. Encontrei-me com
com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía amor. Foi sempre o seu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Primeira palavra. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Sentados. A cruz onde Cristo sofreu toda a dor é o caminho que mostra o amor que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali.
todos em pé. Cadê uma traqueira? Sentados. Primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, se efetiva o mistério da redenção do gênero humano. Com efeito, por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. A primeira palavra que Cristo profere na cruz é a súplica do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em meio à humanidade devastada pelo pecado, em meio ao povo enganado, que pedia a morte do Cordeiro inocente, Cristo tem compaixão e pede perdão para aqueles que o condenam. Neste momento final, Cristo retoma o ensino que outrora tinha proferido: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Desta forma, ele deixa claro a necessidade e a importância do perdão. Necessidade essa consignada na oração que ele mesmo ensinou a seus discípulos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Pedro se aproximou e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que ensino grandioso nosso Senhor nos deixa nesta primeira palavra proferida na cruz, em meio a toda dor e sofrimento em que se encontrava, por amor à humanidade. Ele não pensa em si, mas pede por aqueles que o perseguem. Ó ternura do amor de Jesus Cristo para com os homens! Diz Santo Agostinho que o Salvador, na mesma hora em que recebia as injúrias do inimigo, procurava-lhe o perdão. Não entendia, não atendia tanto às injúrias que deles recebia e à morte que o condenavam,
como ao amor que obrigava a morrer por eles. Mas dirá alguém: por que foi que Jesus pediu ao Pai que lhes perdoasse, quando Ele mesmo poderia perdoar-lhes as injúrias? São Bernardo responde: Ele rogou ao Pai, não porque não pudesse perdoar pessoalmente, mas para nos ensinar a orar por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos perseguem. Em São Paulo, ao evangelizar os pagãos, iria justamente transmitir esse ensinamento recebido do Senhor. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre a sua cabeça. Se te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Assim, nesta primeira palavra de Cristo na cruz, tomamos consciência da importância fundamental do perdão na vida do cristão. Pois, se alguém disser: amo a Deus, mas odeia o seu irmão, deseja vingança, guarda rancor, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. De pé. Segunda palavra. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sentados. Perto de mim também uma cruz, pegaram tal Jesus. Dizem ser rei, o Filho de Deus, se faz milagres, salva-te a ti mesmo. Ouvi dizer, por um momento eu calei minha voz. Sou pecador, ele nada fiz para merecer tanta dor. Vejo agora que dei o amor que ele se entregou. Lembra-te de mim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. De pé.
sentados. Depois de clamar perdão para nós, hoje Jesus faz uma promessa: estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo profere a segunda palavra na cruz. Observemos 2 ladrões crucificados, um de cada lado. Nesses 2 ladrões, vemos a prefiguração de 2 atitudes que podemos abraçar em nossa vida. A atitude do desespero, em meio ao sofrimento, zombando da salvação e, por conseguinte, do Salvador. E a atitude de reconhecimento e confissão do próprio pecado, resignação em meio ao sofrimento presente, com vistas na esperança da glória futura. Neste momento da paixão, temos uma cena de ultrajes contra o Salvador. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia essa inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificado blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que merecemos, o que mereceram os nossos crimes. Olha a confissão do pecado. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Que ensino grandioso de nosso Senhor ao conceder àquele penitente arrependido a salvação eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Com estas palavras, Jesus nos mostra que se nos arrependermos de nossas faltas, de nossos pecados, o reconhecermos como nosso Salvador e o buscarmos diligentemente, sem dúvida, estaremos com Ele. Ora, nosso Senhor veio para salvar quem estava perdido. E como predisse o profeta Ezequiel, aquele que se arrepende dos pecados, os que têm como que apagados pelo Senhor, estando liberto para uma vida da graça. Sobre a grandiosidade desta palavra de Cristo, ensina com maestria e inspiração Santo Afonso: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Escreve outro autor que com essa palavra o Senhor nesse mesmo dia, imediatamente depois de sua morte, se lhe mostrou sem véu, fazendo-o imensamente feliz, embora não lhe conferisse todas as delícias do céu antes de ele mesmo entrar nele. Hoje estarás comigo no paraíso. Diz São Gregório: exerceu a penitência confessando os seus pecados. Nós padecemos justamente, pois pecamos, recebemos o que merecemos. Santo Agostinho não ousou dizer: lembra-te de mim, senão depois de sua confissão, da confissão de seus pecados.
Primeiro confessa os pecados, depois ele pede ao Senhor que o acolha no paraíso. Virtudes estas que devemos praticar. Queremos o paraíso sem antes confessar os nossos pecados. A pregação, anunciando a inocência de Jesus. Este, porém, nenhum mal praticou. Esta foi a pregação do bom ladrão. Exerceu o amor para com Deus, aceitando a morte com resignação em castigo de seus pecados. Pequei, mereço a morte. Recebemos o que merecemos, continua o bom ladrão. São Jerônimo, Santo Agostinho não duvidam, por isso, de chamá-lo mártir, porque os algozes, ao quebrarem-lhe as pernas, o fizeram com maior atrocidade por ter louvado a inocência de Jesus, aceitando esse sofrimento por amor do Senhor. Assim, diante desses fatos, fica-nos a lição da perseverança em meio às provações, do repúdio que devemos ter e fazer ao pecado, do reconhecimento de Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que nos traz a paz. Com efeito, diz São Paulo, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que o Senhor tem reservada para nós. Todos em pé. Terceira palavra. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Sentados. Todos em pé.
Sentados. Na terceira palavra de Cristo na cruz, em meio a todo o sofrimento, Jesus mais uma vez mostra o seu amor para com a humanidade. Nos dá a graça de termos sua Santa Mãe por nossa mãe. Vejamos o relato do Evangelho. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Esta palavra nos mostra algumas coisas. Primeiro, que Nossa Senhora não possuía outros filhos, porque se assim os tivesse, Jesus não teria necessidade de dá-la a estranhos, a outros como mãe. Segundo, Nossa Senhora já era viúva, porque se São José estivesse vivo, não teria necessidade de entregá-la a João. Outra revelação magnífica desta palavra é a necessidade de tão boa mãe a nos acompanhar em nossa caminhada rumo ao Salvador. Ora, todos os atos de nosso Senhor Jesus Cristo são atos de salvação. Também o ato de dar a sua mãe como nossa mãe é um ato que visa salvação, a nossa salvação. João, neste momento, o discípulo amado, é a prefiguração de todos nós. E o que ele fez ao receber tamanha graça? Imediatamente levou Maria para a sua casa. Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levar Maria para casa é levar Maria para a vida. Todo verdadeiro cristão deve ter por mãe Nossa Senhora, que insistentemente só tem um único pedido a nos fazer: fazei tudo o que ele vos disser. O Papa Leão XIII explica com precisão a graça da maternidade espiritual de Maria que nos foi dada por Jesus. Ele diz: o mistério do imenso amor de Cristo a nós teve, entre outras, uma luminosa manifestação quando ele, perto de morrer, quis confiar ao seu discípulo a sua mãe, sua própria mãe, com aquele solene testamento: eis aí o teu filho. Ora, na pessoa de João, segundo o pensamento constante da Igreja, Cristo quis indicar o gênero humano e particularmente todos aqueles que a ele aderirem pela fé. E é justamente nesse sentido que Santo Anselmo exclama: ó Virgem, que privilégio pode ter tido em maior consideração do que esse, pelo qual és mãe daqueles para os quais Cristo se digna ser pai e irmão? Por sua parte, Maria generosamente aceitou e tem cumprido essa singular e pesada missão, cujos inícios foram consagrados no cenáculo. Desde então, ela ajudou admiravelmente os primeiros fiéis com a santidade do seu exemplo, com a autoridade dos seus conselhos, com a doçura dos seus incentivos, com a eficácia das suas orações, tornando-se assim verdadeira mãe da Igreja, mestra e rainha dos apóstolos e mãe de
todos nós. Todos em pé. Quarta palavra. Meu Deus, por que me abandonastes? Sentados. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Em pé. Sentados. É preciso compreender que Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não se valeu de sua divindade para suportar as dores e os sofrimentos da paixão. Pelo contrário, os sentiu com maior dor pelo fato de ter um corpo santo, sujeito a pagar pelos pecados de todos os homens. São Paulo expressa com clareza o desprendimento de Jesus
ao assumir nossa condição miserável a fim de redimi-la. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cumpre saber que Jesus estava sobrecarregado de todos os pecados do mundo. E por isso, ainda que pessoalmente fosse o mais santo de todos os homens, tendo de satisfazer por todos os pecados deles, era tido pelo pior pecador do mundo. E como tal, fez-se réu de todos e ofereceu-se para pagar por todos. E porque nós merecíamos ser abandonados eternamente no inferno, no desespero eterno, ele quis ser abandonado ou entregue a uma morte privada de todo o alívio, para assim livrar-nos da morte eterna. Esse sentimento de abandono sentido por Cristo, que sofre na cruz, nos mostra a dor do abandono que sente o pecador que se afasta de Deus. E todo esse sofrimento foi assumido pelo Cristo em nosso lugar. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Todos de pé. Quinta palavra. Tenho sede. Sentados. De pé.
Tenho Sentados. sede. A quinta palavra de Cristo na cruz. Ele expressa a debilidade de seu corpo em meio aos tormentos suportados até aquele instante. Exaurido pela perda de sangue e água, durante todo esse martírio, clama, diz: tenho sede. Em seguida, sabendo que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, diz: tenho sede. A Escritura aludida pelo evangelista São João, que deveria ser cumprido, é a que se encontra no Salmo de Davi. Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Essa sede de Jesus não era um fator simplesmente biológico, decorrente das circunstâncias da paixão. Essa sede de Jesus era algo mais profundo. É a sede de almas, a sede de levar a salvação a cada ser humano da face da terra. Essa palavra de Jesus na cruz nos remete ao momento em que ele pede de beber a samaritana no poço de Jacó, como se pedisse a cada um de nós a nossa vida, a nossa alma, para lhe saciar a sede. Ele afirma para a samaritana que ele é a água viva. Quem dele beber não terá sede. Responde-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. O que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Santo Agostinho comenta: desejaria ele beber realmente quando dizia a samaritana: dá-me de beber? E quando diz sobre a cruz: tenho sede? Do que teria sede senão de nossas boas obras? Santo Afonso ressalta essa sede de salvar a humanidade, sentida por Jesus na cruz. Grande foi a sede corporal que Jesus sofreu na cruz, já pelo sangue derramado no horto, já no pretório pela flagelação e coração de espinho, e ainda mais na cruz, onde de suas mãos e pés cravados escorriam rios de sangue como 4 fontes naturais. Sua sede espiritual foi, porém, muito maior. Isto é, o desejo ardente que tinha de salvar todos os homens e de sofrer ainda mais por nós. Se Jesus diz: tenho sede, é antes de tudo porque morre de morte verdadeira, não da morte de um fantasma. Quem está na cruz é Deus e homem. Ainda que aparece o seu desejo ardente da salvação do gênero humano, como diz São Paulo, Deus, nosso Salvador, quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus mesmo dissera: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ora, a veemência do desejo exprime-se muitas vezes pela sede, como diz o salmista: minha alma tem sede do Deus vivo. Com essa palavra, Cristo continua a mostrar seu incomensurável amor pela humanidade,
chegando a sentir sede física e espiritual para a salvação das almas. Santa Catarina de Sena ilustra perfeitamente esse fato ao dizer: é a fome e a sede do ansioso desejo que Jesus tinha de nossa salvação, que o fazia exclamar sobre o madeiro da cruz: tenho sede. Como se dissesse: tenho sede e desejo de vossa salvação. Sede do corpo é limitada, mas a sede do santo desejo não tem limites. Todos em pé. Sexta palavra. Tudo está consumado. Sentados. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Todos em pé. Sentados. Está consumado. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Essa penúltima palavra de Cristo na cruz vem selar todas as profecias a seu respeito. Nesses momentos finais, Cristo nos diz que essa palavra, com essa palavra, que toda a vontade do Pai para nos salvar foi cumprida nele e por ele.
Nesse momento, antes de Jesus expirar, pôs diante dos olhos todos os sacrifícios da antiga lei, todos eles figura do sacrifício da cruz, pois todas as súplicas dos antigos padres, todas as profecias realizadas na sua vida e na sua morte, todos os opróbrios e ludibrios preditos que ele devia suportar. E vendo que tudo se havia realizado, disse: tudo está consumado. Com essa palavra, Jesus nos ensina a perseverar em nossa fé até o fim, confiando nele. Não devemos jamais olhar para trás, mas seguir sempre em direção ao alvo, à nossa meta, a salvação que nos é ofertada gratuitamente por Deus. Santo Afonso, lembrando Santo Agostinho, explica que, com maestria, esse sentido profundo da palavra de Jesus, ao afirmar: o que te ensinou pendente da cruz, não querendo dela descer, senão que fosses forte em Deus. Jesus quis consumar o seu sacrifício com a morte, para nos persuadir de que Deus não recompensa com a glória, senão aqueles que perseverarem no bem até o fim, como o faz sentir por São Mateus: quem perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, ou seja, por motivo de nossas paixões ou das tentações do demônio, ou das perseguições dos homens, nos sentimos molestados e levados a perder a paciência e a ofender a Deus, olhemos para Jesus crucificado, que derrama todo o seu sangue por nossa salvação, e pensemos que nós ainda não derramamos uma só gota de sangue por seu amor. É o que diz São Paulo: pois ainda não tendes resistidos até o sangue, combatendo contra o pecado. O saudoso São João Paulo II, em uma carta escrita aos sacerdotes por ocasião da Quinta-feira Santa, em 1998, nos traz uma reflexão muito significativa acerca da consumação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o Evangelho de São João, com palavras cheias de carinho e de mistério, refere a narração daquela primeira Quinta-feira Santa, quando tomou lugar à mesa com seus discípulos no cenáculo do Senhor. Ele, que amava os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo o seu amor, levou até o extremo o seu amor para com eles. Até ao extremo, até a instituição da Eucaristia, antecipação da Sexta-feira Santa, do sacrifício da cruz e do mistério pascal. Durante a última ceia, Cristo toma o pão nas mãos e pronuncia as primeiras palavras da consagração: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E logo a seguir profere sobre o cálice com vinho as sucessivas palavras da consagração: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E acrescenta: fazei isto em memória de mim. Cumpre-se assim no cenáculo, de modo incruento, o sacrifício da nova aliança, que será realizado com derramamento de sangue no dia seguinte, quando Cristo disser sobre a cruz: consumatum est,
tudo está consumado. Oferecido uma vez por todas sobre o Calvário, este sacrifício é confiado aos apóstolos, graças ao Espírito Santo, como Santíssimo Sacramento da Igreja. Assim temos nessa palavra de Jesus o cumprimento das Escrituras e o ensino salvífico de perseverar até o fim, confiados sempre no Senhor. Como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim cremos, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor, que oferece sua vida em sacrifício expiatório, quando carrega o pecado das multidões, que ele justifica, levando sobre si o pecado de muitos. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Em pé. Sétima palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sentados. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos
Sentados. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Consumadas as Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo livremente entregou o Espírito ao Pai, realizando a redenção definitiva da humanidade. É a realização do sacrifício da nova e eterna aliança. A morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando-o com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Lucas escreve: era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu o sol, e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus então deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. Este véu do templo de Jerusalém que se rasga, vem simbolizar justamente o advento da nova e eterna aliança. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para levá-los à perfeição. E cumprindo perfeitamente a lei, só podia ser obra do legislador divino nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração do servo, o qual, pelo fato de trazer fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorrem aqueles que não praticam todos os preceitos da mesma, pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança, do Antigo Testamento. Outro fato singular desta palavra de Jesus foi a imediata conversão do centurião romano, que o acompanhava ao pé da cruz, e a morte do Redentor. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, esse homem era justo. Com essas palavras, Jesus nos ensina a entregar-nos sempre, livre e totalmente ao Pai, que está sempre de braços abertos a nos esperar. Santo Afonso, apoiando-se nos padres da Igreja, ensina sobre essa palavra. Escreve Eutíquio que Jesus proferiu estas palavras com grande voz para dar o testemunho que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, chamando a Deus seu Pai. São Jerônimo escreve que ele deu este grande brado para demonstrar que não morria por necessidade, mas por vontade própria, emitindo um brado tão forte no momento mesmo em que estava para expirar. Isso combina com o que disse Jesus em sua vida, que ele de livre vontade sacrificava a sua vida por nós, suas ovelhas, e não pela vontade ou malícia dos seus inimigos. Ele diz: eu ponho minha alma por minhas ovelhas.
ninguém mais pode tirar, eu mesmo a entrego de livre querer. Santo Atanásio junta que Jesus, recomendando-se ao Pai, recomendou-lhe justamente todos os fiéis que por seu intermédio deveriam receber a salvação, já que as cabeças com seus membros constituem um só corpo. E o santo conclui que Jesus tinha em mente repetir o pedido feito antes: Pai Santo, conserva-os em teu nome, para que sejam um como nós. E termina: Pai, os que me destes, quero que estejam onde eu estiver, que estejam comigo. Nesse momento em que Cristo consuma o sacrifício para a redenção da humanidade, sua cruz torna-se venerável para nós cristãos. Ela que fora objeto de maldição, será doravante símbolo de salvação, como nos ensina São Paulo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, senão a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O sagrado magistério da Igreja nos ensina que por sua santíssima paixão, no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Ensina e aprendemos no Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. E a Igreja venera a cruz. Salve, ó cruz, única esperança. Iluminados por esta santa palavra do Senhor, possamos confiar-nos sempre a Ele, fazendo assim como Cristo a vontade do Pai. Davi punha toda a sua esperança no futuro Redentor, dizendo: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, pois vós me remistes, Senhor, Deus da verdade. Quanto mais nós devemos confiar em Jesus Cristo, que já realizou a nossa redenção, digamos-lhes, pois, com grande confiança: vós me remistes, Senhor, por isso, em vossas mãos encomendo o meu espírito. Em pé. Oração diante da Santa Cruz. Esta oração foi encontrada sobre o túmulo de Jesus Cristo em 1535, enviada pelo Papa Paulo III ao imperador Carlos V, quando partiu para combater os turcos. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte sobre a madeira sagrada por todos os nossos pecados, fica comigo. A partir de agora, vocês vão repetir juntos ao Francisco a oração que eu vou dizendo parte por parte. Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de nós. Juntos. Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de nós. Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança. Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança.
Santa Cruz de Jesus Cristo, afastai de mim todas as armas cortantes. Santa Cruz de Jesus Cristo, afastai de mim todas as armas cortantes. Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos incidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos incidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, eu vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, eu vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim, conduzindo-me à vida eterna. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim, conduzindo-me à vida eterna. Por todos os séculos dos séculos. Amém. E nesse momento, nós vamos fazer a oração de São Bento. Aqueles que puderem se ajoelhar para a oração. Podemos rezar juntos. Ó cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vejo a tua paixão, que Em me pé. liberta das minhas paixões. Que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz, me condena e esmaga o pecado em mim. Vejo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Vejo tua ferida, coroa ferida.